Olá, você que está nos acompanhando de casa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro Eu sou Marcos Matildes. e hoje, Marcos Matildes, faremos uma singela homenagem, de certa forma, a um evento histórico e recente. Tivemos nessa semana a morte do Papa Francisco, que foi o Papa da minha geração, né? Posso dizer que é o Papa que a minha geração acompanhou na integralidade, porque o Papa Bento renuncia, o Papa João Paulo acaba falecendo quando eu ainda era muito novo, então dá pra dizer que o Papa dos Millennials é o Papa Francisco, que é Ah, tu onde... é millennial, né, cara? Eu acho que eu sou, cara, eu nunca, É, eu tu nunca nasceu em lembro. 2001, E então... é geração Z ou é E Millennial? agora, cara? Acho que é geração Z, pra te falar a Você... verdade. Bote nos comentários. Bote no não, ou a gente pesquisa, né, nem fez, a gente Pesquisa aí. pesquisa. Mas de qualquer maneira a gente vai falar sobre filmes e séries com papas, porque o audiovisual está permeado por muitas questões envolvendo a Igreja Católica, Sim. e a figura do papa em si também está presente em muitas E a obras. própria figura do Jorge Mário Bergoglio, né? Eu não Isso sei se é mesmo. assim que se Mas pronuncia, mas 88 anos. tu Eu gastei gastou tudo o agora. espanhol agora, Não né? tenho mais Não espanhol tem pra mais gastar. nenhum, Não, nenhum. Acabou-se. nenhum muito bueno. Não tem acabou-se. nenhum olá. Nenhum, Viu? Já falei errado. já foi errado, né. O Jorge, né, o nosso Papa argentino, é o Jorgão. primeiro Papa da América Latina. Primeiro Papa argentino, obviamente, o primeiro Papa da América Latina. E ele representou muito bem, acredito, né, nas concepções de quem a gente está ouvindo aqui, Sim. inclusive na nossa emissora, na rádio, enfim, nas nossas Com quem a gente entrevistas. conversa, no fim das contas. Exatamente. E ele fez um papel de conciliador e tudo mais. E ele mesmo foi tema de filmes. Então, se a gente olhar por esse aspecto também, ele foi uma figura que gerou toda essa movimentação na Igreja Católica, que é uma instituição muito. Tem muita pauta para a gente É. abordar em filme na Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição que tem muitos anos, Milenar. é milenar e que tem muita abrangência. Então, e muito simbolismo, o que o cinema refestela em simbolismo, né? O símbolo para o cinema é maravilhoso. É. Então, se a gente pegar essas obras que são carregadas de simbolismo, a gente vai ter um conteúdo Pra vida inteira. suficiente para a vida inteira de assistir. A gente começa pelo mais recente, não tem como falar, porque a gente já veio falando ao longo do ano passado e no começo desse ano muito sobre Conclave, filme dirigido pelo Edward Berger, inspirado num livro de mesmo nome, e que agora reacende, inclusive, como o filme mais buscado nos serviços de streaming, justamente porque Conclave é o procedimento que sucede à escolha de um papa após a morte ou renúncia de um papa. Então, a as pessoas comuns, né, como eu e você, estamos, num geral, é óbvio que não totalmente, mas interessados em como que é o procedimento de escolha do Papa. Existe muito desse simbolismo que eu acompanhei, por exemplo, que é o lance da fumaça, né? Mas entende-se, Habemos Papam. habemos Papa, fumaça preta ou a fumaça branca. Eu vi inclusive um tweet muito bom, que era alguém dizendo: "Ah, eu jurava que a fumaça só saía branca quando Deus escolhia", tipo, quando Deus, decidisse, sabe, né, tipo, se não saía preto, se não saía branco, então era literalmente uma De escolha certa divina. forma, Pode ser que sim, entendemos né. que a influência de Deus nos religiosos ali faz com que a fumaça fique branca a partir do momento que eles decidem por eles Exatamente, mesmos, por em suas intervenção, concepções né, humanas, por exatamente. intervenção divina, mas o conclave em si é esse procedimento que a grande maioria das pessoas não conhecia e eu mesmo não conhecia muito bem antes de assistir o filme. Não que o filme seja a representação perfeita. É uma obra de ficção. Exatamente, mas ela reproduz boa parte dos comportamentos que existem dentro desse processo, E o né. filme ele é carregado de simbolismo. E é isso. E a É. igreja, todo rito religioso, não só da igreja católica, como qualquer outra religião, é carregado de simbolismos, né? O simbolismo ele traduz muito o que é feito dentro de diversas tradições religiosas. E, por exemplo, eu vi um vídeo. Hoje, nós estamos gravando isso aqui na Terça-feira. terça-feira. Eu vi hoje pela manhã um vídeo do pessoal lacrando o quarto do Papa Verdade, eu vi Francisco. também. Com o 2 locais laço. inclusive, né, do apartamento dele onde ele morava e o apartamento ficava dentro do Vaticano. Isso. Daquele, então eram 2 locais, o local onde ele de fato morreu, né, e o apartamento onde ele poderia morar, que é o local Que dele. é um procedimento que eu descobri Por conta do vendo o conclave. filme Conclave. Que eles fecham com um laço e depois com a cera quente eles marcam ali um selo. E aquele selo não deve ser quebrado. Por isso a cera, até, para que não seja
violado aquilo ali. E isso acontece no conclave. Então, assim, o filme ele traz uma visão interna daquilo que acontece a portas fechadas, É. conclave, né? Com chaves, né? Eles não podem sair. Então, eu acho que o filme ele trouxe muito matou muito essa curiosidade de muita gente. Eu acho que um dos grandes, acho que o grande mérito do Conclave num todo é como ele consegue ser acessível, mas construir um ambiente de suspense dentro de um espaço, de um assunto, que não necessariamente, numa visão geral, vai te causar aquilo, né? Eu me explico pelo seguinte: quando eu penso em um jogo de xadrez, eu penso em algo chato ou moroso de se representar visualmente, né? É muito difícil. Quando eu assisti Gambito da Rainha, eu fiquei alucinado, porque a forma como o diretor trabalha aquelas peças que, para quem assiste, pode ser moroso ou demorado, enfim, mas na maneira como ele dirige é insano. E o Conclave é mais ou menos isso, né? Porque é aquela escolha de que, para quem tá de fora, pode parecer arrastada, demorada e até mesmo chata em algum nível, mas quando a gente parte pra dentro e o filme explora isso, vira um jogo das cadeiras, né, vira um jogo de poder. De Conclave política, de Conclave poder. é um jogo de poder, no fim das contas, pelo menos o filme, né. E eu acho que esse é o grande mérito do filme, porque ele pega essa curiosidade geral que já se tem sobre a Igreja Católica, que nem mesmo os próprios fiéis, na grande maioria, conhecem os procedimentos, abre as portas, fecha as portas e ali dentro a gente vai viver, tudo aquilo que tá acontecendo. Então o filme simplesmente, não acho o melhor filme do ano passado nem nada, mas é um filme que ele me pega muito pela acessibilidade, né, eu acho ele mais fácil de ser assistido e mais fácil de alcançar outras pessoas do que necessariamente outros que acabaram sendo indicados ao Oscar eu considero melhores. Então ele é um filme que, ele pode ser inclusive porta de entrada para outros filmes que abordam a Igreja Católica, porque eu acho ele realmente muito acessível. A gente vai falar de outros filmes, mas só do Conclave eu ainda quero falar Ah, a gente vai algo falar que é o vários sobre o seguinte. Conclave. É, quando você pensa nesse período agora que a gente está vivendo, de que nós tivemos a perda deste Papa, que é o Papa Francisco, que agora passa a. Não é mais o Papa Francisco, agora ele volta a ser o Jorge, O né? Jorge, né. Enfim. E vamos ter. Claro, tem as despedidas dele, que vão durar vários dias e tudo mais. E depois começa o conclave. E a gente pensa muito nas opções para serem o próximo Papa. Aí que tá. E aí, o Conclave, o filme, faz isso muito bem. Porque ele, na minha visão, né? Ele consegue dividir vários personagens como peças centrais ali nessa discussão de quem pode ser o próximo Papa, em estereótipos dos próprios fiéis, da própria igreja, estrutura Isso da mesmo. igreja. Perfeito. Então, uma pessoa é mais conservadora, por exemplo, um dos candidatos lá é mais conservador, um dos candidatos é mais progressista, um dos candidatos parece que não é tão conservador, não é tão progressista, tal, mas tem um esqueleto no armário lá, tem um problema anterior da vida dele. Um é mais político, tá se envolvendo muito mais nessa questão política da coisa e quer derrubar um, quer derrubar outro e tal. E isso já joga contra ele, né, porque você tem a ideia de Exatamente. que o Papa não pode querer ser Papa, né. Exato. E aí, esses personagens, eles são exemplos, eles são porcentagem dos fiéis, Eles são da retratos igreja. dos seus Eles são fiéis. retratos dos fiéis. Então, porque existem essas castas, vamos dizer, esse público, esses grupos separados. O grupo dos mais conservadores, o grupo dos mais liberais, enfim. E essa é uma visão que acho que até para a grande maioria das pessoas, antes do filme, não se tinha, né, necessariamente sobre a Igreja Católica. Talvez, né, porque eu não me lembro que eu era uma criança quando ocorreu a eleição ali do Papa Francisco. Mas talvez se reacenda nesse período de conclave em si. Mas para a grande maioria das pessoas, acho que não existe essa noção de que a escolha de um Papa passa por um processo estreitamente político, né? De discutir Com pautas certeza. da igreja, para onde vai a igreja, quem aquela figura escolhida para ser o Papa representa e pelo que ela vai lutar, porque se fala, por exemplo, do Papa Francisco como o Papa do povo, né? Que é o Papa que escolheu Francisco, o nome Francisco por conta da relação com os pobres e com o meio ambiente, que isso são duas pautas extremamente progressistas. Então, um Papa progressista. E o mundo está discutindo essas pautas. A igreja, como um órgão, uma instituição do mundo, e como o Papa sendo o pontífice, o líder da igreja, Passou a discutir ele essas coisas. começou a discutir isso. Mas, a depender de quem fosse, Não vai discutir, discutiria. com certeza. Mas se a gente olhar para o aspecto histórico, aí eu sou um pouquinho mais velho que tu, a gente olha pro do Pouquinho? Papa. Um pouquinho só, um pouquinho. Mas é verdade, é pouquinho. Um pouquinho. Bem pouquinho. A gente olha para o Papa João Paulo II,
que era um papa amado por muita gente, enfim, por boa parte do mundo, se não por todos. As pessoas tinham um quadro dele na parede, É aquela coisa verdade, né? toda. Ele era uma figura muito amada pela história dele. E ele sofreu um atentado à vida dele, ele perdoou o seu agressor. Aham. Tem todo um histórico enorme. E quando a gente pensa no Bento XVI, ele teve um papado curto, se a gente for pensar, em comparação com o Papa João Paulo II, que fez 20 e tantos anos, 24, eu acho. Foi de É 78 a muito, 2005, né? foi muito tempo. Só que o Bento era mais conservador, o Bento XVI. E numa época em que a Igreja Católica tinha muitos escândalos surgindo. Então, Uma época de muita contestação, inclusive, sobre a Igreja Católica, né? Porque com os anos certeza. 2000 ali é o período da digitalização, é o período onde politicamente o mundo caminhou para um lado mais progressista, né? Quase derrubei o microfone. Se empolgou. Mas de fato caminhou para algumas Sim. figuras mais progressistas, né? E aí, quando a gente tem a entrada do Papa Francisco, ele está trazendo os jovens de novo para a igreja. A Porque primeira ação dele é a Jornada da Juventude, né? Perfeito. E só que discutir essas pautas é trazer os jovens para a igreja, porque a igreja, ela é feita de pessoas. Se não tiverem jovens entrando na igreja, as pessoas mais velhas vão morrer. É né? verdade. Vão deixar de estarem nesse plano terreno para fazer parte da igreja. Então, tem toda essa nuance que é política dentro do papado. E até, citando a lista de filmes que a gente viu, né, ô Paulo, que a gente estava olhando aqui para falar desse assunto, Dois Papas trata dessa relação, né, do Papa Bento com Com o Papa o Francisco. Papa Francisco, né? Dois Papas é um filme de 2019 dirigido pelo Fernando Meirelles, o que eu já acho incrível, porque é um diretor brasileiro, né? Diretor de Cidade de Deus, se eu não me engano. Acho que o Fernando Meirelles dirigiu Cidade de Deus, justamente. E da Netflix, na época, concorreu ao Oscar. E ele acompanha justamente esse período de transição do Papa Bento XVI, né? Bento 16, isso. Para o Papa Francisco. E esse período onde os papas convivem, né? O futuro e o atual. Que, na verdade, não acontece, porque geralmente não tem isso. Geralmente um Papa morre e o outro assume. Exatamente, o Papa, eu não lembro, óbvio, de cabeça, né? Mas havia muito tempo que um Papa havia renunciado, né? Geralmente morria, como tu disse, para ele assumir. E Dois Papas, volto a reforçar, não é o melhor filme do mundo também, mas eu acho ele muito interessante a forma como ele constrói a relação entre esses duas figuras, que elas estão em conflito, de certa forma, né? Porque no caso do Papa Bento XVI, precisou tomar a decisão de renunciar. E essa é uma decisão muito difícil, porque ele não estava mal de saúde, ele comanda uma das instituições, se não a instituição mais antiga das religiões, né, enquanto Igreja Católica. Então, a decisão em si gera um peso muito forte para o Bento XVI. E saber que alguém irá sucedê-lo também é um peso de quase, não digo de inimizade, mas existe essa distância, né? Tipo assim, olha, eu vou ser substituído. Então, eu estou convivendo com quem irá me substituir. E isso tem um peso forte também. Só que a figura do Papa Francisco era muito diferente da figura do Papa Bento. Então é interessante como esses dois vão se relacionando. É um filme muito, muito interessante, assim, porque ele existe justamente nessas pequenas interações entre Papa Bento e Papa Francisco, nos corredores do Vaticano, nas salas do Vaticano, assistindo a uma partida de futebol, por exemplo. Essa é uma cena que está muito na minha memória, porque faz 6 anos já que eu assisti mais ou menos Dois Papas. E ele é esse filme que ele é agradável de assistir e acho que consegue transmitir um pouco dessas características e divergências entre os dois papas. E eu acho que, inclusive, isso mostra a grandiosidade, de certa forma, do Papa Francisco para além da Igreja Católica, né? Porque quando se faria um filme sobre um Papa, no caso, a transição, de alguém que havia acabado de assumir? Porque se a gente fala sobre Dois Papas, é um filme de 2019, ou seja, em pré-produção pelo menos há 3 anos. Então, em 2016, fazia 3 anos que o Papa Francisco havia assumido. Então, tamanha a grandiosidade, a ideia do Papa Francisco para o entorno, né, para além da Igreja Católica, que ele acaba sendo protagonista também nesse filme. É um filme muito divertido de assistir. O Anthony Hopkins é o Papa Bento XVI. Depois que tu vê ele, tu não consegue desver, porque ele é muito parecido e ele é um baita no ator. O Anthony Hopkins é um ator fantástico.
E o ator que faz o Papa Francisco é quem faz o Pardal, não sei se você vai lembrar disso. Sim, de Game Game of of Thrones. Thrones. Eu não lembro o nome daquele Que ator. também o mas ator deixa eu ver aqui. é o Jonathan Pryce. Também Jonathan Pryce. foi indicado Um a baita vários, ator também. várias premiações, enfim. Então é um filme muito agradável, assim. Eu acho interessante também como ele entra nessas discussões bases da Igreja Católica, que também permearam esses dois papados, né? Então, o posicionamento do Papa Bento sobre alguns assuntos, o posicionamento do Papa Francisco como futuro Papa nesses mesmos assuntos. Então, eu acho que é nessa convergência de opiniões e como que elas encontram alguns pontos ali em Meio comum termo ali. que acaba caminhando esse filme. É um filme muito bonito, E eu muito acho que interessante. isso é muito interessante para mostrar essa transição da própria igreja, porque o Papa é a representação da igreja na Terra. Exatamente. Claro que a igreja é enorme e não é só o Papa que né, comanda a igreja, porque você tem várias formas de esse comando ser exercido. Então, você tem os cardeais, os bispos, toda uma Os padres. hierarquia, os padres em si. Então, tu tem pessoas ali nesse aspecto. Só que o Papa é a face da igreja. O Papa é o representante maior da igreja. Então, essa tendência, essa mudança entre os dois, do Bento XVI, Joseph Ratzinger, né, que era o Papa Bento, para a transição para o Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco. E até a questão de característica, né? Sim, Porque assim, sem dúvida. um Papa latino-americano e um Papa alemão são culturas diferentes. Por mais que eles Perfeito. estejam ali representando a mesma instituição, a Igreja Católica, são culturas diferentes. Então a forma de se manifestar, se posicionar, vai ser diferente, né? Naturalmente será diferente. A gente tem essa ideia do europeu como uma figura, claro que não é botar numa caixa, mas Sim. um pouco mais fria, né? E o próprio Papa Francisco era super bem-humorado, fazia piadas, latino, conversava. latino, Sim, latino. perfeito. Graças a Deus eu nasci latino-americano, né? Porque é mesmo assim. E eu acho que, inclusive, pra gente, enquanto. E eu não falo nem como religioso, porque eu não me considero uma pessoa tão religiosa, né? Ou pelo menos não católica. Mas para quem é latino, brasileiro, venezuelano, chileno, argentino, enxergar pela primeira vez um Papa latino-americano. A gente viu muito mais proximidade do que quando a gente viu os demais que eram mais distantes, né? Então, enfim, eu acho que isso também fala um pouco sobre esse comportamento do Papa Francisco. Até voltando para Conclave, porque eu acho que é o filme a se falar nesse período, né? Falava sobre ele ser um filme muito acessível, mas Paulo, desculpa te cortar, mas o timing do Conclave foi não, perfeito, cara. inacreditável, né? Eu só quero te cortar Até para porque- falar disso. Gente, olha só. Até porque se discutia, inclusive, durante o Oscar, antes, né, nesse período indicado e concorrendo, né, premiação em si, se o Papa ia morrer, porque Sim, tava mal porque já. o Papa já estava, né, numa tava internado, saúde inclusive. delicada e tudo mais. Só que assim, se a gente pensar no filme como uma obra, pensei e nasceu ele aqui, ok? Aí sim, aí faz todo sentido, porque, pô, o Papa tá meio doente, vamos fazer um filme agora. Eu produzi o filme em 2 meses e tá dentro. Mas não é esse o caso. Os filmes, eles demoram anos de produção, pré-produção e tudo mais. E ele vem de uma adaptação de um livro, né? Ou seja, eles escolheram naquele período adaptar aquele livro. Claro que, né, se a gente pensa que há 3 anos atrás já se falava sobre a condição do próprio Papa Francisco. de Mas não saúde. era assim grave como a gente viu agora nos últimos meses. Mas eu assim. lembro que já se falava sobre renúncia, né? Se o Papa tinha condições de saúde de renunciar ou não. Mas não mas enfim, não é. O timing do filme em si foi inacreditável, né? Se ele saísse Até onde vai o marketing, meses Marcos antes, Matias? meses depois, Até onde vai o marketing? quem fez esse filme? A gente tem que pesquisar e investigar isso aí. O Edward Berger é um alemão, tá? Quem era o antigo Papa? Exatamente, aí, ó. fica aí o Fica um questionamento. questionamento que eu não vou falar mais nada, né? Mas o filme ele saiu num timing perfeito, porque agora ele tá saindo nos streamings. Chegou na Prime Video recentemente. Pois então- e o conclave vai ser daqui os próximos dias. Então, para quem tá buscando sobre isso, é perfeito, né? Vai poder assistir o filme. É muito provável que as pessoas busquem, né? Tipo assim, é um filme que passou agora há pouco pelo Oscar, é um filme novo, né, de 2024. Um filme bom. E tá disponível num streaming relativamente acessível. Então é muito provável que o Conclave fure a bolha de maneira gigantesca, assim, né? Com certeza. Só que vale destacar, o filme não é uma unanimidade dentro da própria Igreja Católica, né? Com certeza. Tanto que quando ele foi lançado, ele rendeu algumas críticas, não digo quanto à instituição,
mas a gente consegue repercutir e repercutiram com alguns padres ou lideranças religiosas da Igreja Católica que falaram, não é bem assim, não é bem assado. Estudiosos também falaram, não é bem assim, não é bem assado. Porque, claro, primeiro, é uma É ficção. ficção, E é o que torna o filme mais interessante mesmo, porque ele é esse exercício, né? O filme é um grande exercício sobre Ele é uma alegoria daquilo, do do conclave. do conclave. Mas ele é um exercício de transpor as questões do mundo para dentro da Igreja Católica, do Perfeito, cenário da Igreja Católica, num ambiente que vai influenciar o mundo também, né? Porque a escolha do perfeito, Papa, perfeita análise. a escolha do Papa, ela define e também influencia o mundo. Então, putz, quem não assistiu, assista, porque é um filme muito interessante de assistir. Ele é muito bem humorado. Sim, com É uma coisa que a gente certeza. não imagina, inclusive. E eu gosto do clima de tensão dele, porque a gente não vai dar spoiler sobre o filme, Não mas vamos? não Tá. vamos, porque vai surgindo aspectos que te revelam um pedacinho, aspectos que te revelam um pedacinho, Sim. aspectos que te revelam um pedacinho, e isso vai te deixando na ponta dos cascos, assim, vai te deixando tenso. Bah, e agora o que que vai acontecer? Então é um suspense dentro da Basílica São Pedro, é um suspense dentro do conclave, que é a portas fechadas, que causa uma curiosidade enorme. Eu Então, acho, eu acho incrível porque o Conclave, ele é quase um whodunit, né? Que é sim, o exatamente. gênero que a gente consagrou com filmes, por exemplo, de adaptações da Agatha Christie. Aquele filme, quem foi que matou? Quem matou o mordomo, né? Quem matou o mordomo? Ele é quase isso, porque ele se constrói nessa dúvida, né? Tipo assim, ó, tá, ninguém matou o Papa, tudo bem, mas esses cardeais fizeram o quê? Eles fizeram alguma coisa? Então, é muito sobre pegar personagens durante o filme e investigar as suas histórias para tirá-los do jogo, de Exatamente. alguma maneira. Que é um jogo, né? Que o jogo que não é achar quem fez alguma coisa, mas é quem vai ser Quem- o próximo Papa, Quem né? está apto para ser o próximo Papa. Então, ele tem muito essa estrutura de um whodunit, que é Uhum. essa tensão, esse suspense de olhar um documento que indica quem fez e irem atrás de um contato que revela algo sobre o passado dessa pessoa que pode. Então, eu acho que é isso que faz o filme também funcionar tão bem. Fora que, né, as atuações, putz, fantásticas. O Ray Fiennes sendo indicado, inclusive, ao Oscar de melhor ator, perdeu para o Adrian Brody, mas ele é de uma sabedoria, né? E de uma dor, ele demonstra que ele tá sofrendo, entende? Ele Ele não passa está por um processo. sorrindo. Não, ele passa por um processo doloroso e você vê esse sofrimento no rosto dele durante o filme inteiro, até o fim ali, que É, ele ainda tá passando por todo aquele processo. Não só pela despedida do próprio Papa, que era amigo pessoal dele, né? Como pela própria. O dilema de estar à frente daquele processo, que é A- difícil, é um até, processo difícil. até porque isso não é um spoiler, né? Porque logo no começo ele assume essa. É o cardeal ou do decano Lawrence? Eu não lembro. É É uma boa cardeal pergunta. Lawrence ou É decano? cardeal. Cardeal Lawrence, Até enfim. porque são os cardeais que fazem parte Isso. do Mas é conclave. porque ele fica responsável por organizar o conclave. E ele recebe essa missão obrigatoriamente no momento onde ele está questionando a própria fé. Exatamente. Então, a forma como ele vai conduzir naquele momento também vai definir os rumos da igreja, né? Então, é um filme muito interessante, muito gostoso, é rápido de assistir, não é aquele filme, porque a pessoa pode achar, nossa, que chato, um filme que se passa fechado no Vaticano. É muito interessante, é muito bem Tem dirigido. movimentação, tem. As cenas são lindas. São É muito lindas. engraçado, cara. É. A cena antes dos cardeais entrarem, né? Que é onde eles estão todos reunidos no pátio e a câmera vai passando pelos grupinhos de cardeais e tá o cardeal da Itália fumando um pendrive, fumando um pod. Como, cara? Olha essa alegoria, tá ligado? Que a gente considera, enfim, essas figuras religiosas quase santas, né? Tá fumando um pendrive, que é coisa de adolescente quase. Então é muito interessante como ele vai brincando com esses elementos da atualidade, né? Um filmaço, filmaço. Vale muito a pena assistir. Eu não sei se tu queres repassar alguns outros nomes, porque a gente tá chegando no fim aqui. A gente tem mais alguns filmes, né, e séries que falam sobre o papado. Tem um que eu sempre ouvi falar e nunca assisti, mas é muito elogiado, que é o Habemus Papam, que é um filme de 2011 e fala sobre o novo Papa. Ele é eleito e ele tem uma crise de pânico depois do processo, né, de eleição, e ele se recusa a assumir o cargo. Então ele vai ficar frente a frente com o terapeuta para que ele possa trabalhar essa questão
e efetivamente ser o Papa. Me lembra muito o Discurso do Rei. É uma Exatamente. ideia de Discurso do Rei, É né? muito parecido. E é outro filme focado no conclave, né? Que é algo Da eleição. interessante ainda. Exatamente. E eu acho interessante essa questão também, né? Porque a gente costuma enxergar esses líderes religiosos, a exemplo do Papa, como essas figuras intocáveis, mas são figuras humanas, São né? anos, certo? Que padecem, que falecem de doenças e que podem ter também crises de pânico. Com Então certeza. esse é um filme que ele é interessante nesse meio. Tem um filme que eu nunca assisti, mas eu lembro do meu pai comprar em DVD quando eu era pequeno. Talvez, inclusive, DVD original. Eu lembro que era um DVD original, que é o filme do João Paulo II, que mostra, inclusive, o atentado contra ele. É um filme de 2005, estrelado pelo Jon Voight, que é um baita ator, inclusive, né? Um ator de renomado. Então acompanha a vida antes de ser Papa e durante também o papado do João Paulo II. E é um filme que é lançado, não lembro se no fim, quando ele já morreu, ou tipo assim, já no finalzinho, assim, sabe? Quando ele ainda estava vivo. Então, é um filme E o Karol Wojtyla, que é o Papa João Paulo II, eu acho que quando a gente pensa em Papa, pelo menos da minha geração pra trás, a gente pensa nele, porque primeiro que ele ficou muito tempo. E ele cruzou gerações, né? Ele ficou muito tempo de Papa. E um período muito específico, né? Muito específico de Muito influente. guerras, enfim, de muita Transformação de uma digital, transformação né? no mundo, exatamente. Tu pega dos anos 90, tipo, 70 pra 2000 é outro mundo. Com certeza. E ele passou por tudo isso sendo uma figura que conseguiu manter a Igreja Católica nessa ideia, sabe? Ele é uma figura muito carismática, muito querida. Então, realmente é uma referência de papado. E anterior a ele, a gente nem se lembra mais, né? Então, enfim, só as pessoas mais velhas, talvez, e muito religiosas. Então, ele foi um papa que foi, nessa época de globalização, ele foi muito conhecido. Então, tem tudo isso. Com certeza. Visitou o Brasil. Visitou o Brasil. E pra finalizar, tem uma série também que eu até tenho que pesquisar aqui se ela tá disponível ou não na Max, mas é uma série uma minissérie estrelada pelo Jude Law, que é um ator fantástico também. O pessoal vai lembrar ele de Planet Ripley, Closer, Sherlock Holmes, né, os dois filmes com o Robert Downey Jr., que é The Young Pope, ou O Jovem Papa. E eu lembro quando saiu essa minissérie, acho que ela é de 2015, 2017 mais ou menos, ela foi super elogiada. Ela acompanha um papa, claro, fictícia, né? Tem só 10 episódios. Um papa muito jovem e que ele é contra vários conservadorismos da Igreja Católica. Só que aquela ideia de, putz, já vai pegar uma pessoa muito jovem e ela vai ser papa. Aí, uma pessoa muito jovem vai lidar com as consequências da igreja. Vejam e assistam, pelo visto é muito interessante. Gente, fechou? Era isso então, o Mais de um Filme por Semana dessa semana em especial, falando sobre conclave, Papa, Igreja Católica, não digo necessariamente uma homenagem, mas reproduzindo aí, repercutindo um assunto que a gente ainda vai ouvir falar pelas próximas semanas, né? Porque são de 15 a 20 dias até iniciar o conclave. Sabe-se lá Deus quando vai terminar o conclave, né? Se vai demorar ou não. Aí tá as dicas pra vocês assistirem. Forte abraço, minha gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.